Se inscreva em nosso canal, ative o sininho para você ser notificado para mais vídeos nosso, deixe seu comentário, estaremos respondendo. Diego Armando Maradona nasceu em 30 de outubro de 1960, no Hospital Policlínico Evita em Lanús, de Buenos Aires, em uma família pobre de origem galega que havia se mudado da província de Corrientes. Ele foi criado em Vila Fiorito, uma favela na periferia sul de Buenos Aires, Argentina, sendo o primeiro filho depois de 4 filhas. Ele tinha 2 irmãos mais novos, Hugo El Turco e Raul Lalo, ambos também jogadores profissionais de futebol. Seu pai Diego Maradona Chitoro era descendente de guaranis, e sua mãe Dalma Salvadora Franco, Dona Tota, era de ascendência italiana. Os pais de Maradona nasceram e foram criados na cidade de Esquina, na província de Corrientes, no nordeste do país, morando a apenas 200 metros um do outro nas margens do rio Corriente. Em 1950, eles deixaram Esquina e se estabeleceram em Buenos Aires. Maradona recebeu sua primeira bola de futebol como um presente aos 3 anos de idade e rapidamente se tornou dedicado ao jogo. Aos 8 anos, Maradona foi observado por um caçador de talentos enquanto jogava no clube de sua vizinhança, Estrela Roja. Aos 9 anos, seu talento com a bola já o fazia ser a criança mais popular da favela em que morava, no subúrbio de Buenos Aires. Um colega havia sido aprovado em um teste para as categorias de base do Argentinos Júniors, e respondeu aos elogios do treinador dizendo que conhecia um garoto ainda melhor. O treinador, Francis Cornejo, deu-lhe então 10 pesos para que pedisse a esse outro jovem para ir vê-lo. Cornejo e outros observadores do clube, incrédulos com o que viram no outro menino, foram acompanhá-lo na volta até a casa deste e, pedindo à mãe dele, conferiram sua documentação para desfazer qualquer engano plausível. Viram que Maradona realmente tinha apenas 9 anos. Os pais foram então convencidos a colocar Maradona no Argentinos, clube pequeno da capital, mas famoso pelo bom trabalho que desenvolvia com as categorias de base. Com 15 anos, disputava partidas preliminares, já atraindo multidões. Quando finalmente foi lançado entre os profissionais, não saiu mais. Demonstrava um repertório completo certeiro com a sua mágica perna esquerda, lançamentos, passes, dribles curtos, chutes certeiros de curta e longa distância, cobranças de falta e escanteios. Aos 17 anos, recebeu a primeira convocação para a seleção argentina, da qual foi polemicamente cortado na Copa do Mundo de 1978. 1978 também significaria o ano em que foi pela primeira vez artilheiro do campeonato argentino. Em 1979, seria artilheiro tanto do campeonato argentino quanto do campeonato metropolitano, torneio que reunia os clubes da Grande Buenos Aires e que era na época considerado mais importante até do que o campeonato nacional. Naquele ano, seria eleito pela primeira vez o melhor jogador sul-americano. A dose repetiu-se em 1980, Maradona foi artilheiro dos 2 campeonatos e eleito outra vez o melhor jogador da América do Sul, com o adicional de ter levado o Argentinos Júniors ao vice-campeonato nacional, melhor resultado do clube até então. O Boca Juniors, que não conseguia títulos argentinos desde 1976, resolveu ir atrás dele, no que era a realização de um sonho para o jogador. Maradona sempre fora um torcedor chinês e fanático. Jamais seria esquecido, todavia, na equipe que o revelou, o Argentinos renomearia seu campo para Estádio Diego Armando Maradona. E foi em um amistoso contra o Argentinos que Maradona fez sua estreia pelo Boca, marcando de pênalti, atuando pelos 2 times. Parte da concordância do Argentinos em emprestá-lo estava em uma cláusula do contrato de venda em que proibia que Diego enfrentasse a antiga equipe em jogos oficiais. 2 dias depois, atraiu 65 mil pessoas à Bombonera para vê-lo marcar 2 vezes em vitória por 4-1 na primeira partida oficial, contra o Talleres de Córdoba. Amistosos, todavia, seriam continuamente disputados paralelamente às disputas do Metropolitano, servindo para arrecadar finanças ao clube e gerando também uma diegomania.
Em 2 deles, enfrentou 2 adversários que lhe seriam comuns: o Milan, em San Siro, vitória por 2-1, e Zico, contra o Flamengo, no Maracanã, derrota por 0-2. Naquele ano de 1981, com o Boca, Maradona fez grande dupla com Miguel Ángel Brindisi, com os dois marcando juntos 33 dos 60 gols que reconduziram o time ao título metropolitano, a primeira conquista do clube auriazul em 5 anos. Maradona também marca em seu primeiro Boca x River, em um 3-0 listado entre as 10 inesquecíveis vitórias do Boca em superclássicos pela Enciclopédia do Centenário do clube. Ele fez o último gol, deslocando o goleiro Ubaldo Filó e completando para as redes antes que Alberto Tarantini conseguisse bloquear seu ângulo. Contra o grande rival, marcaria em todos os clássicos disputados em 1981. O segundo deles, empatado em 1-1, foi de forma similar, tirando Filó da jogada e marcando antes de Tarantini chegar. Os outros 2 foram pelo Campeonato Nacional. Este foi disputado em 4 chaves de 7 times onde os 2 primeiros de cada uma se enfrentariam em mata-matas até a final, como Boca liderando a sua, apesar de não vencer o River, foram uma derrota por 2-3 e um empate em 2-2, neste com Maradona marcando os 2, empatando a partida no último minuto. Nas quartas de final, os boquenses enfrentaram o Vélez Sarsfield. Na Bombonera, em um tumultuado jogo de ida, em que os 2 times terminaram a partida com 9 jogadores, Maradona acabaria revidando uma das faltas que sofreu e foi suspenso pela comissão disciplinar da AFA. Seria seu último jogo oficial pelo clube do coração. O Boca acabaria eliminado pelo adversário na partida de volta. Maradona ainda participaria de amistosos em excursões do clube pelas Américas e Ásia antes de ser vendido para o Barcelona por uma transferência recorde de mais de 7 milhões de dólares acertada pouco antes da Copa do Mundo de 1982. Coincidência ou não, sem seu grande astro, o Boca só voltaria a ser campeão argentino 11 anos depois. Barcelona, atuou no Los Cebolitas, o time de juniores do Argentinos Júniors de Buenos Aires. Como um goleiro de 12 anos, ele divertia os espectadores mostrando sua magia com a bola durante os intervalos dos jogos da primeira divisão. Ele nomeou o craque brasileiro Rivelino e o ponta-esquerda do Manchester United George Best entre suas inspirações enquanto crescia. Considerado um dos maiores futebolistas de todos os tempos, liderou a conquista da Copa do Mundo de 1986, marcando, nas quartas de final, o gol do século. Ele ainda disputou mais 3 mundiais, 1982, 1990 e 1994, tendo alcançado o vice-campeonato em 1990. A Copa de 1994 ficou marcada como o ponto final da vitoriosa trajetória de Maradona pela seleção, após ele ser apanhado no exame antidoping na partida contra a Nigéria, a segunda da Argentina no Mundial. Por conta de sua notória participação nos mundiais, em 2002 ele foi escolhido para o time dos sonhos das Copas do Mundo FIFA. Amplamente considerado um dos maiores, mais famosos e mais polêmicos jogadores do século XX, diversas personalidades e organizações reconheceram-no como um dos melhores jogadores da história do futebol e dos mundiais. Na votação do melhor jogador do século XX pela FIFA, realizada em dezembro de 2000, ele ficou na primeira posição da votação popular, e em terceiro na votação dos especialistas selecionados pela FIFA. Neste mesmo ano, ele foi eleito o 5º melhor jogador da história pelo IFFHS. Enquanto jogador, Maradona foi reverenciado como uma divindade em seu país natal, sendo criada inclusive uma igreja dedicada a ele. Seu maior momento foi na Copa do Mundo de 1986 que, na opinião popular, foi ganha sozinha por El Pibe de Oro, outra de suas muitas alcunhas. Nesta Copa, que ficou conhecida como a Copa do Maradona, Dieguito teve influência direta em 71% dos 14 gols anotados pela Argentina na campanha do título. Ele marcou 5 tentos e deu 5 assistências para gols, sendo a maior porcentagem individual da história das Copas. Internacionalmente, Maradona também consagrou-se como herói da equipe italiana do Napoli, um clube que, embora tradicional, esteve entre os pequenos do país.
Com o El Diez, o Napoli viveu momentos de glória no final da década de 1980, ganhando seus 2 únicos títulos no campeonato italiano e lutando de igual para igual com as maiores equipes do país. Além disso, Maradona foi o primeiro jogador na história do futebol a estabelecer 2 vezes o recorde mundial de transferência mais cara. Primeiro, quando foi transferido para o Barcelona por um recorde mundial de 5 milhões de euros, e o segundo quando foi transferido para o Napoli pelo valor recorde de 6,9 milhões de euros. A carreira de Maradona, porém, foi cercada de controvérsias, que não se limitaram aos gramados. Algumas delas estão relacionadas ao seu abuso de drogas, vício que levou ao seu banimento dos gramados por 2 ocasiões, em 1991 e 1994. Teve também 2 filhos fora do casamento que não reconheceu como seus. E rotineiramente fazia declarações contra os bastidores da FIFA, principalmente aos dirigentes João Havelange, Joseph Blatter, Michel Platini, Franz Beckenbauer, além de Pelé, e também tem um histórico de atritos com imprensas, incluindo a de seu próprio país. Morreu aos 60 anos de idade, na sua residência em Tigre, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho para você ser notificado para mais vídeos nosso, deixe seu comentário, e estaremos respondendo.